Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram chamados Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando essa Eucaristia votiva à Santa Cruz. A cruz é o grande mistério do amor de Deus revelado. Deus nos amou tanto que se entregou por cada um de nós até as últimas consequências, até a morte. No Evangelho que nós ouvimos, existe também um outro mistério, o mistério da eleição e do chamado dos 12 apóstolos. Diz Marcos que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Essa frase é muito importante para a gente entender o contexto, o sentido desse Evangelho. Chamou os que ele quis. Não tem aqui nenhum critério explícito. O critério é um mistério para nós. Ontem eu falava para vocês sobre a vocação, que cada um tem um chamado. E quem Deus chama e o porquê é um mistério que está dentro do mistério do amor de Deus. Deus não chama os 12 a partir de um critério humano, simplesmente. Deus não chama os mais corajosos, Deus não chama os mais caridosos, Ele chama os que Ele quis, chamou os que Ele quis. E dentre esses, o evangelista Marcos coloca numa ordem, colocando Pedro, a pedra, a rocha, o chefe dos apóstolos, em primeiro lugar. E em último lugar, Judas, aquele que foi o traidor de Jesus. Os apóstolos são convidados, e também nós somos convidados, a permanecerem na presença de Jesus. É como que uma escola. Jesus não chama 12 pessoas perfeitas, Jesus chama 12 pessoas imperfeitas, mas que Ele quer ensinar. E esses 12 são mergulhados no Espírito de Jesus, ensinados. Mas nós percebemos que nem a eleição e nem a presença constante na vida de Jesus são suficientes para impedir Judas de fazer um mau uso da sua liberdade. Estando na presença de Deus, tendo sido escolhido por Deus, Judas ainda assim usa mal a sua liberdade e perde, pelo menos até aqui, a sua salvação. Nós não sabemos depois, né? Porque a misericórdia de Deus é infinita, então não dá para dizer. Mas até aqui o momento, Judas irá trair Jesus. E quantas vezes nós traímos Jesus com a nossa vida? Depois de recebermos os seus favores, depois de termos sido eleitos, escolhidos, separados, educados, catequizados, confirmados,
permanecemos na comunhão com Jesus, mas em determinado momento nós nos voltamos contra Ele e escolhemos algo totalmente contrário. Por isso, existe uma fagulha dentro de nós, na nossa consciência, que Deus, por opção, não acessa. E é lá que nós fazemos as nossas escolhas. Deus pode falar a nossa consciência, mas nunca vai nos obrigar a nada. Portanto, a última decisão é nossa. Sim, só a graça de Deus é que salva. Mas se a graça de Deus não encontrar consentimento na nossa vontade, nós não seremos salvos. Santo Agostinho dizia: o Deus que te criou sem a sua ajuda não vai te salvar sem a sua ajuda. Instante de silêncio, convido você